Então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Bem-vindas a todas. Não sei se vocês chegaram a ler, não é? Essa sexta lei, mas a ideia é a gente continuar nossa proposta de ler um capítulo, né? Uma lei por mês. A gente já leu da potencialidade, da doação, do karma, causa e efeito, do mínimo esforço, e o mês passado foi a lei da intenção e do desejo. Hoje é a lei do distanciamento. E aí, o que a gente vai perceber na lei do distanciamento, né? Acho que é bem interessante que ele começa ali no livro, ele diz, ele cita, né, uma reflexão do Mundaka Upanishad, que ele diz: no distanciamento está a sabedoria da incerteza. Na sabedoria da incerteza está a libertação do passado, do conhecido, que é a prisão dos velhos condicionamentos. E na mera disponibilidade para o desconhecido, para o campo de todas as possibilidades, rendemo-nos à mente criativa que rege o universo. Como dois pássaros dourados pousados no mesmo galho, intimamente amigos, o ego e o eu habitam o mesmo corpo. O primeiro ingere os frutos doces e azedos da árvore da vida. O segundo tudo vê em seu distanciamento. Eu vejo que ele já começa aqui trazendo essa reflexão, trazendo, né, essa reflexão no sentido de relacionar com esse distanciamento que leva a uma certa sabedoria que está na incerteza. Interessante porque a gente sempre busca, né, a segurança, a certeza. Como assim que a sabedoria ela está na incerteza? E fala que é a libertação do passado, porque o passado é que é conhecido. E é no conhecido que a gente tem os velhos condicionamentos. Então, a sabedoria da incerteza é eu sair desse lugar dos velhos condicionamentos, daquilo que eu já sei, e me abrir para um campo de possibilidades, daquilo que eu não tenho certeza. E quando eu me abro para esse campo de possibilidades, aquilo que eu não tenho certeza, eu começo a fazer o quê? Um certo distanciamento. Distanciamento do quê? Do que eu já sei, do que eu já conheço e do que eu já acredito que sei. Vejo que é muito interessante isso, porque é como se ele nos convidasse a um certo descentramento, né? Sair desse lugar que eu já conheço, que me é familiar, para poder então estar aberto e ver outras possibilidades. Por isso que ele fala que a lei do distanciamento, ela é continuidade da lei anterior, que foi a lei da intenção e do desejo. Então, eu coloco uma intenção e um desejo, mas eu tenho que me distanciar para que ela possa fluir. E aí ele vai trazer hoje o que é essa lei do distanciamento. Ele começa dizendo que a sexta lei espiritual do sucesso é a lei do distanciamento. Segundo essa lei, o que ele quer dizer com isso? Para conseguir qualquer coisa na natureza, é preciso desistir do apego a ela. Veja que interessante, para eu conseguir algo, eu tenho que abrir mão de querer esse algo. Isso não significa desistir da intenção de criar um desejo. Ou seja, você não desiste da intenção e não desiste do desejo. Abandona apenas o apego ao resultado. É uma atitude muito poderosa. Então, olha o que ele nos convida a pensar. Não quer dizer que eu não vou ter intenção. Não quer dizer que eu não tenha sonhos, que eu não tenha um desejo. Mas se eu olho para aquilo que eu tenho a intenção e me proponho deixar fluir como é, ou seja, se eu abro mão do resultado, eu dou ao universo, eu dou ao espaço, né, esse movimento dentro de mim também, a oportunidade que as coisas possam ser construídas a partir do fluxo natural. Porque o apego, ele nos enrijece, ele nos prende a uma situação. E se esse campo de possibilidades são infinitos, se eu estou presa, como é que eu abro espaço para essas possibilidades? Percebe? E olha que ele diz, no momento em que você desistir de seu apego aos resultados, misturando simultaneamente intenção unidirecionada com o distanciamento, terá tudo o que deseja. O que ele está dizendo? Se eu abro mão do resultado, mas eu coloco a intenção, o que é a intenção, né, que a gente até já viu? É colocar esse movimento,
né? A intenção, que é a intenção daquilo que eu desejo, mas não apegada ao resultado, mas criar um movimento que dá o primeiro passo de criação. E aí, se eu abro esse espaço para criar e me distancio, coloco em movimento, eu me coloco para aceitar o que vier desse movimento. Porque é como se eu deixasse, né, as coisas irem fluindo, sem estar apegada ao resultado que eu gostaria que fosse, mas no movimento que é possível criar. E aí ele diz que o distanciamento permite alcançar qualquer coisa, porque ele se baseia na sua crença inquestionável no poder do seu verdadeiro eu. Ou seja, me distanciar, permitir olhar as coisas como elas são, permitir criar um movimento e não me apegar ao resultado, é confiar no eu interior que está em mim, é confiar também no fluxo do universo, é confiar no movimento que se segue. E aí ele vai dizendo, já o apego, ele está baseado no medo e na insegurança. A necessidade de segurança está fundamentada no desconhecimento do verdadeiro eu. Ou seja, se eu não estou ancorada no meu eu, se eu estou presa, lembra daquele falou lá no início que a gente viu, né? O ego que está apegado ao desejo, que ele tem essa vontade de deixar que as coisas sejam dentro desse controle, enquanto o eu essencial, ele simplesmente é. Ele confia no fluxo do universo porque ele sabe que ele está ligado nessa fonte da unidade. Então, quando eu estou no apego, eu estou nesse ego que é inseguro, que quer garantias, e aí eu não deixo que o meu verdadeiro eu possa fluir. E ele diz mais: a fonte de riqueza, da abundância, de qualquer coisa no mundo físico é o eu. É a consciência que sabe como satisfazer todas as necessidades. O resto é simbólico. Casa, carros, conta bancárias, roupas, avião, tudo é simbólico. Então, a fonte da riqueza, da abundância, está onde? No eu. O que é esse eu? O eu essencial. Por quê? Porque ali estão todas as potencialidades puras, lembram? É no eu em comunhão com a unidade que eu trago latente em mim todas as possibilidades de criação. Se eu estou ancorada no eu estou ancorada em todo o potencial criativo dentro de mim. Significa que se eu não tenho os recursos, por exemplo, materiais, como uma casa como eu gostaria, um carro ou uma conta bancária que eu gostaria, mas eu estou ancorada no meu eu essencial, eu posso não ter agora. Mas as condições e os talentos internos que eu tenho, eu vou colocar em movimento e é uma questão de tempo de conquistar isso, de realizar isso. Mas eu não faço isso apegada ao resultado, porque eu quero ter isso. Eu confio no potencial que está em mim de criar as possibilidades. Então, eu trago essa habilidade, esses talentos inerentes ao eu. E é aí que está a fonte da abundância. Porque as coisas, o que ele diz que o resto que é simbólico, são tudo coisas transitórias. Elas não ficam. O eu essencial é quem fica. São os nossos talentos, são as nossas habilidades, é a nossa capacidade inerente de realizar, de cocriar. Se eu tenho capacidade de pensar, de cocriar, não importa a situação que eu esteja, eu vou dar possibilidades, eu vou criar condições para colocar em movimento. Então, o resto que é simbólico, ele é consequência, não é a causa. E ele diz mais, como esses símbolos são transitórios, eles vão e vêm. Perseguir o símbolo é como instalar-se no mapa e não no território. Isso cria ansiedade e acaba levando você a se sentir vazio e oco por dentro, porque está trancando o seu eu pelos símbolos do eu. Ou seja, eu vou para a sensação de vazio porque eu estou apegado ao ter, ao que está fora, aos símbolos, e não ao ser eu mesmo. Então, esse meu eu essencial, ele fica trancado dentro de mim, ele fica prisioneiro dos símbolos. Percebam, né? Às vezes, quando a pessoa, quem é você? A gente, né, coloca, né, eu sou fulana de tal, eu sou formada em tal área, eu trabalho em tal lugar, eu tenho tantos filhos. A gente vai definindo esse eu a partir das coisas. Eu defino esse meu eu a partir de um nome que eu recebi, né, que está registrado no cartório. Mas será que esse nome ele me define quem eu sou? Né? Eu vou dizer que eu sou aquela que tem uma formação, que tem uma família, mas aí são títulos, são situações que estão externas ao eu, isso me define.
Então, vejo que quando esses símbolos do eu, eles estão, digamos assim, à frente, ele acaba trancando o meu verdadeiro eu, que é o ser. Eu sou antes de ter o meu nome. E esse eu sou onde estão todos os potenciais criativos. Se eu tranco esse eu sou e me coloco, me defino pelo que está fora, pelo nome, pelas coisas, pelas pessoas, pelos títulos, eu estou nos símbolos do eu, que é o que ele diz, segundo a linguagem do Deepak Chopra, né? Esses são os símbolos do eu. E isso gera ansiedade, porque isso não é quem eu sou de verdade. E aí a gente corre tentando corresponder a essas expectativas desses símbolos externos. E ele diz mais: o apego vem da pobreza da consciência, porque o apego é sempre por símbolos. Nós somos apegados ao nome, nós somos apegados ao trabalho, às pessoas, às coisas que nós conquistamos. O distanciamento é sinônimo de consciência rica, porque lhe oferece a liberdade para criar. Ou seja, quando eu distancio, eu saio dos símbolos externos, ele chama de símbolo esses elementos, né? As coisas, o que não é o essencial. Então, quando eu me distancio dos símbolos do eu, que ele define, eu abro possibilidades para ver o eu essencial. E aí eu tenho a liberdade para criar, porque o eu na unidade, ele é criativo. Lembra? Ele tem todas as habilidades nele. E ele diz mais, o envolvimento com o distanciamento cria alegria e felicidade. Dessa forma, os símbolos de riqueza são alcançados espontaneamente, sem nenhum esforço. Ou seja, aqueles símbolos que eu quero, carro, trabalho, eles são resultados. Eles vêm naturalmente quando o eu essencial tem espaço para se manifestar. Por quê? Porque aí eu tenho a capacidade criativa. Eu vou criar a minha realidade através do meu trabalho, das minhas condições, e se tem alguma dificuldade, eu busco formas criativas de solucionar. Então, eu crio as condições para que aqueles símbolos possam vir naturalmente, percebem? E aí ele vai dizendo o quê? Sem distanciamento, ou seja, sem eu sair desse olhar só para os símbolos, somos prisioneiros da impotência, da desesperança, das necessidades mundanas, das preocupações triviais, do desespero mudo, da falta de humor, traços distintivos de uma vida medíocre e de consciência empobrecida. Ou seja, se o meu olhar está preso aos símbolos, eu quero ter um carro, eu quero ter casa, eu quero ter, percebem? Eu estou prisioneira dos símbolos, que ele chama isso de símbolos do eu, né? Como se a gente fosse definido pelas coisas que a gente tem e não pelo que a gente é. É como se, pensem, né, como se isso nos levasse a um ponto de saturação. Vamos supor, você, né, trabalha e conquista uma boa casa, aí de repente um carro. Aí você trabalha mais, tem mais dinheiro e melhora a sua casa. E aí você já tem 2 carros. Você trabalha mais e melhora ainda mais sua carga, depois você já tem 3, 4, 5 carros. Aí eu pergunto, quando você tiver 5 carros na garagem, uma casa grande, e continuar trabalhando para ter mais, qual a necessidade de acrescentar um 6º carro? Percebe? Chega uma hora que todas essas contingências materiais, esse ter em volta, ele tem um ponto de saturação. Mais carro não vai me trazer felicidade. Uma casa muito grande não é sinônimo de alegria e felicidade. É o que ele diz, né, dessa consciência empobrecida, medíocre, porque a gente vai se definindo pelas coisas que a gente conquista e não pelo aquilo que a gente é de verdade. Agora, quando eu saio do ter e vou para o ser, o que eu estou fazendo? Não é a quantidade de carros que me define, não é a casa, não são os bens materiais que eu construo, mas é o quanto a capacidade do meu ser se manifesta no mundo. Então, se eu tenho um carro, já está suficiente, porque ele me permite me locomover. Para que eu quero mais do que isso? O resto do que eu estou conquistando, eu vou colocar a serviço do quê? Eu vou participar de algum projeto social, eu vou pensar sobre um tema e vou contribuir com alguma reflexão. O que eu vou dar desse meu eu que contribua, além de eu ter as coisas? Percebem? É isso que traz esse distanciamento, que me leva à alegria, à felicidade, à riqueza, porque não é a riqueza material, mas é a riqueza no sentido de estar satisfeito com esse eu. Eu estou no meu lugar, eu estou assumindo esse eu essencial e, portanto, eu sinto que eu trago algo de útil para esse mundo.
Então a vida começa a ganhar sentido e significado. E eu saio dessa visão medíocre e de consciência empobrecida, que é o que ele nos coloca como reflexão. E ele diz mais: a verdadeira consciência é a habilidade de ter tudo o que se quer, na hora que se quer, com o mínimo esforço. O que ele está querendo dizer com isso? Que as coisas são como eu quero, da forma que eu quero, na hora que eu quero? Não é bem isso. O que ele está querendo dizer é que quando nós estamos na consciência do eu verdadeiro, a gente tem uma habilidade para botar em movimento as coisas. E o que é esse mínimo esforço? É a resistência do apego. Como eu não estou no apego, eu vou deixando as coisas fluir, eu vou deixando a habilidade do meu eu colocar a serviço. E ele diz, para viver essa experiência, você tem que estar apoiado na sabedoria da incerteza. A sabedoria da incerteza você encontrará na liberdade para criar o que quiser. Olha que interessante. Para eu poder ser livre e criar algo, eu tenho que abrir espaço para esse algo novo. Como que eu vou abrir espaço se eu estou apegado ao que eu já conheço? Percebe? Por que ele diz que para eu viver essa experiência de poder criar, eu tenho que estar na sabedoria da incerteza? Porque é ali que eu vou ter a liberdade para criar. Porque é na incerteza que eu tenho o vazio. É na incerteza que eu não tenho todas as respostas. É na incerteza que eu tenho à minha frente possibilidades. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. E isso pode gerar até insegurança, mas também muitas possibilidades para criar algo novo. Olha o que ele diz. As pessoas buscam constantemente segurança. Você descobrirá que buscar segurança é, na verdade, uma coisa muito efêmera. Até o apego ao dinheiro é sinal de insegurança. Você poderia dizer: quando eu tiver X milhões de dólares, estarei seguro. Serei financeiramente independente e poderei me aposentar. Aí poderei fazer o que realmente desejo. Mas isso nunca acontece. Nunca acontece. Então vejam que ele diz que descobrir a sabedoria da incerteza me abre campos para eu poder criar. O apego é o que me prende, porque no apego eu vou criando essas condições. Quando eu tiver X, é que eu estarei seguro e só então eu poderei fazer Y. E aí eu vou condicionando toda a minha vida a uma situação que eu criei que vai garantir uma segurança. Só que como isso é uma criação mental de algo que eu imagino que está no ideal, ela nunca acontece. E eu posso passar a vida inteira me restringindo e não deixando as coisas fluir da forma que seriam naturais. E ele diz: aqueles que buscam segurança perseguem-na por toda a vida e nunca a encontram. Ela é sempre ilusória, efêmera, porque a segurança nunca pode vir só do dinheiro. O apego ao dinheiro criará sempre insegurança, por mais que você tenha no banco. De fato, as pessoas que têm mais dinheiro são as mais inseguras. E ele continua: a busca da segurança é uma ilusão. Para a tradicional sabedoria ancestral, a solução deste dilema está na sabedoria da incerteza, ou na sabedoria da insegurança ou da incerteza. Isso quer dizer que a busca da segurança e da certeza é, na verdade, o apego ao conhecido. Vejam bem, isso quer dizer que a busca de segurança e de certeza é, na verdade, um apego ao conhecido. Vocês já perceberam isso? Quantas vezes a gente entra numa situação de ansiedade porque tem uma situação nova e eu não conheço essa situação nova? A gente está vivendo o próprio exemplo da pandemia. Quantas pessoas no início da pandemia desenvolveram, né, e alguns ainda criaram como consequência disso, uma crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade, porque vão para uma situação extremamente nova, que a pandemia nos convidou a refletir, trazendo uma insegurança imensa do que vai ser. E aí eu fico apegada às garantias que eu sempre quis e sempre tive. Então eu estou olhando para as coisas que eu já conheço. Eu estou olhando para a vida que eu estava realizando antes. E eu estou extremamente insegura e ansiosa porque agora, nesse campo de incerteza, eu não sei o que vai ser. E aí eu entro no sofrimento. Eu entro no sofrimento porque eu olho para a incerteza querendo o resultado do passado.
Só que quando eu faço isso, eu estou olhando para trás. Eu não crio possibilidade de olhar para frente e criar, percebem? E olha o que ele fala aqui. E o que é, afinal, né, esse conhecido? O que quer dizer com isso? Ele diz que o conhecido é o nosso passado. O conhecido nada mais é do que uma prisão dos velhos condicionamentos. Não há nenhuma evolução nisso, absolutamente nenhuma. Claro, você já conhece, e o que você está hoje é resultado de todas as suas ações de ontem. Então, se você quer dar mais um passo para frente, você olhar para trás te mantém no lugar que você está agora. Porque é o resultado desse passado. Por isso que ele diz que esse passado, ele traz a prisão dos condicionamentos que a gente já aprendeu. E isso não leva à evolução. Ora, para evoluir tem que ter algo novo. E para ter algo novo, eu tenho que olhar na direção do vazio. Só que eu não tenho respostas. Eu não sei o que vai ser. E é exatamente isso que nos faz crescer. Veja quantas coisas foram criadas, quantas estratégias, né? Quem diria que a gente teria tanto trabalho online, tantas soluções criativas diante da crise que a pandemia trouxe? Quantas situações e possibilidades foram criadas a partir dessa insegurança? As pessoas que tiveram mais flexibilidade e tiveram mais criatividade e se propuseram a ir para esse novo, de aprender coisas novas, conseguiram atravessar a crise da pandemia. Pessoas que já estavam mais rígidas, querendo, né, fazer o que elas já conheciam, sofreram mais, porque elas não se abriram para aprender as coisas novas. Vocês querem ver um exemplo disso? Olha a própria área da educação. Quantos professores da rede pública tiveram que, de repente, em algum momento da vida deles, aprender a como entrar, né, na intensidade dos trabalhos online e como aprender a mexer em plataformas e quanta coisa nova muitos professores tiveram que aprender para poder dar conta de uma demanda que a pandemia trouxe. Então, isso me levou para um local de incerteza, e se eu me abrir para o novo, para aprender algo, eu saio desse lugar aprendendo instrumentos, aprendendo a fazer muita coisa que antes eu não sabia fazer, e que me abriu nesse campo de possibilidades. Percebe? E aí nós vamos vendo que, na medida em que a gente vai se abrindo para esse novo, ele diz o seguinte: enquanto não há uma evolução, ou seja, a gente está apegado ao passado, aos velhos condicionamentos, então a gente não cresce, e aí significa o quê? Que quando não há evolução, há estagnação, desordem e ruína. A incerteza, ou seja, esse campo de dúvidas, por sua vez, é o terreno fértil para a criatividade, para a liberdade. Incerteza significa entrar no desconhecido em todos os momentos de nossa existência. O desconhecido é o campo de todas as possibilidades, sempre frescas, sempre novas, sempre abertas para a criação de novas manifestações. Sem incerteza e o desconhecido, a vida é apenas uma repetição viciada de memórias velhas. Você cai vítima do passado, e o seu torturador de hoje é o que sobrou de você ontem. Olha que forte isso que ele tá trazendo. Se a gente tem medo, se a gente fica preso, né, a essa necessidade de respostas de segurança, a gente não se permite abrir para essa sabedoria que a incerteza me coloca. Não quer dizer que eu vou abrir mão da cautela, da prudência, não é isso. Eu vou me consultar na prudência para ver o que eu posso fazer, mas eu me permito ir para esse campo novo de possibilidades, que é o que ele diz. Essa incerteza ele abre, porque se eu não for para a incerteza, eu vou para o que eu conheço. E no conhecido estão as memórias velhas, e aí eu fico nesse vício. Eu sou vítima do meu passado. Quantas pessoas a gente vê hoje ainda vivendo em função do passado, se definindo pelo que já fizeram, e não estão vivendo agora, e principalmente não olham a infinitude de possibilidades do futuro que elas podem criar de possibilidades novas. E aí o que ele convida?
Renuncie ao seu apego ao conhecido. Entre no desconhecido e você estará no campo de todas as possibilidades. A mera disponibilidade de entrar no desconhecido lhe oferecerá a sabedoria da incerteza que há nele. Isso significa que em todos os momentos da vida terá excitação, aventura, mistério. Experimentará a diversão da vida, a magia, a celebração, o contentamento, a exultação do seu próprio espírito. Veja que lidar com a incerteza, como ele diz, nos coloca num lugar de muito crescimento, porque vai ser uma aventura essa vida, vai ser um mistério, vai ser um encantamento de descobrir possibilidades, e isso traz o quê? Ânimo. Quantas vezes eu busco a segurança e essa busca de segurança, essa rigidez de não querer aceitar o novo, o espaço novo e querer ficar num local que eu já conheço, vai tirando de mim o ânimo. Então, eu vou entrando em processos, muitas vezes até depressivos, né, de uma tristeza, de um lugar, de uma depressão que pode vir, às vezes, de um tédio, de um vazio existencial, porque eu não me abro também para possibilidades de desafio de crescimento. E eu estou apegado a dores que já foram, que eu não elaborei. Então, esse passado ainda reverbera muito em mim. O que eu preciso? Experimentar essa diversão que a insegurança me traz, esse novo me traz. Novamente, não é me colocar num local de imprudência e de descuido, mas é olhar para esse novo sem medo de desbravar, sem medo de aprender algo. Percebe? E aí ele continua, poderá então diariamente procurar a excitação do que acontece no campo de todas as possibilidades. Se você experimentar a incerteza, estará no caminho certo. Por isso, não desista. Não é preciso ter uma ideia pronta e acabada do que você vai estar fazendo nas próximas semanas ou no ano que vem, porque se você já sabe o que vai acontecer e se apega a essa ideia, abre mão de toda a gama de possibilidades. Então, ele está dizendo que a gente não precisa ter todas as respostas. A gente pode ter uma intenção, um desejo, um objetivo, mas me colocar no campo de possibilidades. Uma das características do campo de todas as possibilidades são as correlações infinitas. Esse campo consegue reger uma infinidade de eventos no tempo e espaço para conseguir os resultados pretendidos. Mas quando você está apegado, a sua intenção fica presa num rígido espaço mental. Olhem bem o que ele está trazendo, gente. Ele está dizendo que esse campo de possibilidade, ele traz infinitas correlações. Por isso que esses infinitos eventos no campo de tempo e espaço vão trazer muitas possibilidades de ter o resultado que a gente está buscando. Então, quando eu lanço e distancio e vejo esse campo de possibilidades, eu tenho milhares de possibilidades para que aquilo aconteça. Então, há uma grande chance das coisas irem fluindo e sendo construídas. Mas quando eu estou nessa rigidez do meu medo, eu não abro esse espaço para o campo de possibilidades. Eu não abro espaço para a criatividade. E aí a coisa não flui. Eu fico presa na falta. E o que ele diz? A fluidez, a criatividade, a espontaneidade inerentes àquele campo se perdem se eu vou para a rigidez. Quando você se apega a uma ideia pronta, o seu desejo antes fluido e flexível fica congelado numa estrutura rígida que interfere em todo o processo de criação. Então, se eu estou apegada, eu não estou abrindo espaço para a criatividade. Aquilo que antes era fluido, era flexível, ele fica como? Ele fica rígido, ele fica congelado. Por quê? Porque eu estou com o meu pensamento no resultado que eu quero, eu não estou aberta para ver o que pode vir. Então, eu não abro possibilidades para as construções. Percebem? A lei do distanciamento não interfere na lei da intenção e do desejo.
no estabelecimento de um objetivo. Você continua com a sua intenção de seguir numa certa direção, ou seja, a gente ainda tem um objetivo. Entretanto, entre A e B, há infinitas possibilidades. Pense num feixe de luz. Quando eu saio de A para B, quantos comprimentos de onda, como é que foi esse fluxo para chegar em B? Entre A e B tem um universo de possibilidades e é isso que possibilita realizar. Porque um desses caminhos irá construir. Se um caminho não deu, tem infinitos outros. E por isso que ele diz que entre o ponto A e B há infinitas possibilidades. E graças à incerteza dessas possibilidades, você poderá mudar de direção no momento que encontrar um ideal maior, que descobrir algo maior e mais excitante. E é também improvável que você force a solução de problemas, pois isso irá impedi-lo de estar alertas às oportunidades. Então, ao invés de eu forçar a solução de um problema, de estar pegada ao resultado que eu quero, que tire esse campo de oportunidades, eu apenas crio, dou e percebo que se eu me distancio, eu posso ver melhor, eu posso ver o espaço que tem entre A e B. Então, eu posso criar. A lei do distanciamento acelera todo o processo de evolução. Quando você entende essa lei, não se sente compelido a forçar soluções. Se você forçar a solução de problemas, só vai criar mais problemas. Vocês já viram isso? Em Hollywood, eles exploram muito isso no cinema, né? De criar aquela imagem de você voltar no tempo para tentar consertar, e toda vez que você tenta consertar, parece que você interfere e cria um monte de desdobramentos que é pior do que estava antes. Aí, esse intuito de sempre consertar só vai criando mais problemas, até que o personagem se dá conta que ele tem que soltar. Quando ele para de querer interferir, que as coisas fluem melhor. É interessante essa reflexão, não é? Então, a gente vai ver que ele diz isso, que estar nessa lei do distanciamento é permitir as possibilidades. E se eu me coloco olhando, então, para a incerteza, essa solução ela vai emergir do caos e da confusão. O que aparecer será o quê? Excitante. O estado de alerta, a prontidão do presente no campo da incerteza, encontra o seu objetivo e a sua intenção, o que permite você aproveitar a oportunidade. Então, o estado de alerta, ou seja, eu me coloco em observação diante de toda essa incerteza. Como eu estou com esse observador ativo, eu estou olhando para esse campo de possibilidades. E aí, nesse campo, eu vou encontrar o objetivo e a minha intenção. Isso vai me permitir aproveitar melhor as oportunidades que chegam, porque eu já estou com essa intenção colocada. O que é uma oportunidade, então, ele diz? Ela está contida em todos os problemas que você tem na vida. Gente, olha que interessante. Quer dizer que o meu problema é uma oportunidade? Quer dizer que todas as dificuldades que nós estamos vivendo agora é uma grande oportunidade? E ele continua: em cada um desses problemas está a oportunidade de um benefício maior. Com essa percepção, você se abre para a gama de possibilidades, para a gama de possibilidades, o que preserva o mistério, o encantamento, a excitação, a aventura. Então, eu me abro para uma gama de possibilidades e isso me dá aquele friozinho na barriga. É como se eu olhasse para a vida como uma grande aventura. Todo problema pode ser visto como uma oportunidade de benefícios maiores. Fica-se alerta para as oportunidades quando se está assentado na sabedoria da incerteza. Ou seja, eu só vou conseguir perceber as oportunidades chegando até mim se eu tiver a mente aberta. Senão eu não consigo ver as oportunidades chegando. Eu tenho que ir para essa incerteza, porque aí vai me dar as possibilidades para poder criar. E ele diz, e quando a prontidão encontra a oportunidade, a solução surge espontaneamente. Vejam que interessante, se eu estou no meu observador alerta, eu estou atenta, e eu vejo campos de possibilidades. Em algum momento desse campo de possibilidades, ele vai trazer a resposta ao meu problema, então é uma oportunidade. Se eu estou alerta, se eu estou em prontidão, estou esperando o momento certo, essa prontidão junto com essa oportunidade, vai trazer a solução. Porque eu estou me colocando para olhar para isso. Estou me abrindo para essas possibilidades. Então, eu deixo que o campo cumpra a função dele. Mas não quer dizer que eu vou abrir mão da minha. Qual é a minha função? É me colocar alerta, olhando
percebendo, me distanciando, abrindo mão do apego ao resultado, para que as possibilidades possam vir de forma criativa. E o que ele diz? O resultado disso é o que chamamos de boa sorte. Sorte nada mais é do que a prontidão e a oportunidade caminhando juntas. Se as duas estiverem misturadas, a observação atenta ao caos, daí emerge uma solução que será evolucionariamente benéfica para você e para todos os que estiverem ao seu redor. Essa é a perfeita receita do sucesso. Ela está baseada na lei do distanciamento. Então, veja que ele diz que esse distanciamento, olhar as possibilidades, ele é chamado de boa sorte. Por quê? Porque como eu estou no eu observador, estou em prontidão, olhando para as oportunidades, eu crio o espaço para que as coisas possam acontecer. Percebem? E se eu crio espaço para que as coisas possam acontecer, eu vou deixando o quê? Que essa espaço, essas possibilidades criativas de resposta possam chegar. Então, veja que interessante como essa lei ela vai nos ensinando a nos colocar diante daquilo que nos gera medo. E aí ele termina esse capítulo nos convidando a aplicar. Como é que a gente aplica a lei do distanciamento? Quais são os compromissos que nós podemos fazer para que isso flua em nós? Aí ele diz, primeiro compromisso, comprometa-se hoje com o distanciamento, ou seja, dar a si próprio e aos outros a liberdade de ser o que é. Seja o que é. Seja você mesmo. Evita a imposição rígida de suas ideias sobre como as coisas devem ser. Não force soluções de problemas, criando assim novos problemas. Participar de tudo, mas com envolvimento distanciado. Eu participo, eu olho, me percebo no meu movimento, mas quando eu me der conta que eu estou forçando um resultado, que eu quero aquele resultado, eu me distancio. Porque se eu estou forçando, eu não estou criando as possibilidades para que isso possa acontecer. Eu não estou aceitando, eu estou apegada no resultado, percebe? Então, o primeiro compromisso para que essa lei possa acontecer é eu deixar as coisas ser como são. E ir para esse distanciamento. A segunda possibilidade prática é transforme a incerteza em um ingrediente essencial da própria experiência. Na disponibilidade para aceitar a incerteza, as soluções emergirão espontaneamente do próprio problema, da própria confusão, da desordem, do caos. Ou seja, quando eu me coloco disponível para aceitar a incerteza, dela vai vir a solução para todo o caos. Quanto mais incertas forem as coisas, mais seguro deverá se sentir, porque a incerteza é o caminho da liberdade. É através da sabedoria da incerteza que encontrará segurança. Percebam, olha que interessante, a incerteza, ela me leva ao caminho da liberdade. Por quê? Porque eu me permito ir para esse lugar que eu não tenho respostas, então eu estou aberta para aprender. Eu estou aberta para construir novas possibilidades. Qual é o terceiro movimento que pode ser feito? Entrar no campo de todas as possibilidades e antecipar a excitação do que pode ocorrer quando se está aberto a uma infinidade de escolhas. Quando entrar no campo de todas as possibilidades, experimentará toda a diversão, toda a magia, todo o mistério e toda a aventura da vida. Então, o que o Deepak Chopra nos convida? Ele está nos convidando a fazer esse movimento. Esse movimento que é o quê? Eu me distancio para confiar no fluxo da vida. E confiar que o que eu preciso está dentro do meu eu. E que é nesse lugar que eu vou alcançar o campo de todas as possibilidades. Então, isso nos vai levando, né, ao final da reflexão dessa lei, e que ela já conversa com a próxima lei, que a gente vai ver mês que vem, que é a lei do Dharma, ou o propósito da vida. Então, quando eu me distancio, quando eu me abro para ver o campo de possibilidades, que é a lei do distanciamento, eu posso me colocar mais suscetível a encontrar o propósito da minha vida,
a encontrar o caminho, a me alinhar ao Dharma, exatamente porque eu me distancio e consigo ver melhor? Essa é uma reflexão para a gente fazer próximo encontro. E a partir disso, então, agora, eu queria convidar vocês para a gente fazer a nossa prática. E nessa prática, sentar um pouquinho, né? De forma confortável. Vamos então agora nos colocar para meditar em cima dessa lei. Essa que é a lei, né? Do distanciamento. Sempre de uma forma confortável. Alinhando a coluna. Puxem o ar e soltem o ar. Vão fazendo esse movimento da respiração através da inspiração e da expiração. Percebam o movimento do ar que entra e do ar que sai. Faz o escaneamento de todo o seu corpo e identifique onde está a região tensa. Então você relaxa e solta. Vá percebendo o ritmo da sua respiração. E na medida em que o ar entra e o ar sai, conecta com o seu coração, onde está o seu ponto de luz. E gentilmente, você agora se coloca nessa conexão, distanciando um pouco o olhar de você mesmo. E vai olhando para os cenários do que aconteceu no dia de hoje, por exemplo. Observe. Observe como fica à medida em que você vai distanciando e vai olhando além do que chegou até você. E conforme você vai fazendo esse movimento, vá percebendo qual é o seu objetivo. O que eu desejo construir? Isso não precisa ser necessariamente bens materiais. Talvez construir espaços para ser mais ao invés de ter. Puxe o ar e solte o ar. E vão se colocando nesse lugar, percebendo dentro do coração todo o campo de possibilidades. Então, gentilmente, você vai agora deixando que essa luz do seu ser seja compartilhada com todos os seres que necessitam. Deixa essa luz fluir no seu coração. E na medida em que você vai compartilhando com todos os seres, perceba os medos, as inseguranças, as incertezas. Apenas olhe para isso. Sem julgar, apenas olhe para isso. E veja o que isso está te revelando. Então, gentilmente, você se coloca diante de você mesmo. E abre o campo de possibilidades. É o que é. É como é. E você vai deixando fluir. Deixando fluir. E vai percebendo em você onde você estava sentindo receios, medos.
E vá apenas deixando fluir essa luz do seu coração, como se fosse limpando tudo, transformando tudo. Puxe o ar e solte o ar. E vá ancorando em você tudo o que você percebeu. E assim que estiver pronto, vai voltando, trazendo com você tudo o que você percebeu. Vão voltando, trazendo a consciência do aqui e agora, abrindo os olhos, deixando fluir. Vão voltando. Inspire e expire tranquilamente. E na medida em que vocês vão deixando isso fluir, observe em volta. Respirem. Como vocês estão? Vão voltando. Vão voltando, vão ancorando. Estão todos bem? Tá joia. Eu vou encerrar aqui a gravação.